Hello, guys! Teacher André aqui e hoje nós vamos ver um assunto bastante simples, mas que as pessoas às vezes acabam confundindo, que é a formação de frases no futuro utilizando o going to. E como que utiliza isso daqui para formar uma frase? Então, vamos lá, vou fazer uma frase aqui. Por exemplo, um, I'm going to, to play soccer tomorrow. Então, eu vou jogar futebol amanhã. I'm going to play soccer tomorrow. Então, vocês percebem que aqui, ó, eu preciso de um sujeito, eu preciso de alguém para fazer uma ação, certo? Logo em seguida aqui eu tenho o verbo to be, I am. Normalmente vai ser com a contração, então você junta e fica I'm going to play soccer tomorrow. Depois do going to, você precisa colocar um verbo, que vai ser a ação que vai ser realizada, certo? O going to só vai indicar o futuro. Então, o que eu estou dizendo nessa frase? Eu vou jogar futebol amanhã. Ok, mais um exemplo. Mas agora, ao invés de falar eu vou dizer você vai. Então, you are, junta aqui, ó, né, faz a contração e fica you're. Lembrando que a pronúncia, né, é mais parecida com isso aqui, ó, que está entre essas barrinhas, you're. Diferente de your, que é um pouco mais para cima, your, assim. Ok? São duas palavras diferentes, duas expressões diferentes. Então aqui na de cima eu vou falar you're. You're going to. Mesma coisa, you're going to. E aí vou inventar outra coisa, né? You're going to study English. Você vai estudar inglês. You're going to study English. Ok? You're going to study English. Você vai estudar inglês. Ok. Estou usando a mesma estrutura. A diferença é que eu peguei uma outra pessoa, um outro sujeito, coloquei o verbo to be aqui de novo, né? E aí fiz o resto da frase. Vamos lá, mais um exemplo agora. Com he. Ele, certo? Quem que anda junto com o he? É o his. Então eu vou falar alguma coisa. Ó. So he's going to, indiquei futuro, um, he's going to go to the gym. Ele vai na academia. E aqui é bem importante aqui, pessoal, vocês lembrarem de uma coisa, tá? Que o que que acontece? Normalmente os alunos, né, cometem esse erro com bastante frequência, inclusive, que é falar going to e não colocar o go depois. Tá? Nessa estrutura que a gente está vendo aqui hoje, você precisa colocar o go. Por quê? Porque precisa de um verbo, o verbo principal da frase, certo? Então aqui em cima o verbo principal era play, aqui era study, e aqui embaixo é o go. Muitas vezes, né, como aqui já tem um go, os alunos costumam esquecer disso, né, e falar going to e já continua a frase, né? Por exemplo, né, o que que estaria errado aqui, né? Para essa estrutura, tá, gente? Porque essa, eu já vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Vamos lá. He's going to the gym. Nessa estrutura que nós estamos vendo hoje, estaria errado, por quê? Porque a gente precisa do verbo principal, certo? Então eu não posso falar he's going to the gym. Eu teria que falar he's going to go to the gym. Aí tudo bem, daí tá certo, tá? Essa estrutura aqui. Quer dizer que essa frase aqui, ó, he's going to the gym, não existe? Sim, ela existe e ela tem dois significados diferentes. Inclusive, eu vou falar aqui agora já para deixar isso é, respondido, porque às vezes as pessoas também esquecem, né? Ou não sabem mesmo. Mas o que que acontece? Ó? He's going to the gym. A pessoa, no caso, né? O he, ele, né? Pode estar dentro do ônibus indo para a academia, nesse exato momento, né? Vamos supor que ela pegou o ônibus e está indo lá para a academia. E aí alguém pergunta: cadê o fulano? Cadê o João? Aí eu respondo para ela: He's going to the gym. He's going to the gym. Que daí traduzindo não é mais futuro, é isso aqui seria gerúndio, ok? Então, o que que é isso? Gerúndio é indo, fazendo, jogando, brincando. É um assunto para um outro vídeo, tá? Mas aqui basicamente ficaria assim, ó. Ele está indo para a academia. Ele está no caminho da academia. Ele está indo. É um outro exemplo com outro verbo. Esse aqui, o único problema é que esse verbo aqui ele confunde porque mistura com o going to que a gente está vendo, certo? Mas se eu pegasse outro verbo, ficaria muito mais fácil de ver. Ó. He's playing soccer. He's playing soccer. Ele está jogando futebol. Esse aqui é mais tranquilo, certo?
Então, seria esse. Esse é o primeiro significado. Vou colocar aqui o número um, porque esse aqui não é o único significado dessa frase, tá? Então, he's going to the gym. He's going to the gym. Ele está indo para a academia. Ele está no caminho para a academia. Ok. E o número dois? Qual que seria o significado número dois? He's going to the gym. Isso aqui significa ele vai na academia, indicando o futuro também. Dá para falar dessa forma? Dá. Existe essa forma também. Você pode indicar futuro colocando o ing e conjugando o verbo que está aqui, ó. O verbo que está colado no verbo to be, certo? Então, lembra que eu falei lá atrás que isso aqui estaria errado, né, entre aspas, mas é só porque a gente está vendo o going to mais o verbo hoje, certo? Mas essa frase aqui também existe, ela também estaria correta. Então, vou colocar alguns exemplos aqui para ficar mais claro isso, né? He's going to the gym, ele vai na academia, né? Então, uma pessoa pode chegar para você e perguntar assim, né? É, What's he doing tomorrow? Eu tô sujeito aqui, né? What's he doing tomorrow? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer amanhã? What's he doing tomorrow? Aí a pessoa responde, he's going to the gym. Ele vai na academia. Poderia dar outro exemplo, né? He's going to school. Ele vai para a escola, né? Let's see, he's going out with his friends. Ele vai sair com os amigos dele, certo? Poderia ser qualquer outra coisa, né? What are you doing? What are you doing on Sunday, né? O que você vai fazer no domingo? É, I'm going to, let me see. I'm going to the park. Eu vou no parque. I'm studying with my friends. Eu vou estudar com meus amigos. Então, você percebe que daí depende do contexto, certo? Depende do contexto. Se eu estiver falando de uma situação que está acontecendo agora, aí eu estou falando no gerúndio. Está fazendo, né? Jogando, brincando. Ele está indo, he's going para algum lugar. Ok. Número dois aqui seria indicação de futuro, tá? Vamos deixar aqui o futuro, ó. He's going to the gym. Ele vai na academia. What's he doing tomorrow? O que que ele vai fazer amanhã? He's going to the gym. He's going to school. He's going out with his friends. What are you doing? Mudei o sujeito, né? O que que você vai fazer no domingo? I'm going to the park. Eu vou no parque. I'm studying with my friends. Eu vou estudar com meus amigos, né? Então, se ficou alguma dúvida com relação a isso, pode mandar para mim, deixa nos comentários, manda no Instagram lá ou alguma coisa do tipo, tá bom? Mas voltando aqui ao assunto agora, né? Então, para usar a estrutura de hoje, que é o going to, né, mais o verbo principal para indicar o futuro, aí tem que ter o go. Aí eu já vou mostrar aqui por que que isso aqui é importante e como que aprofunda esse assunto, né? Porque veja só, o going to, ele é uma forma, é um jeito formal de falar. I'm going to go to the gym. I'm going to play soccer, né? Só que, o que que as pessoas costumam fazer em inglês, normalmente, né? As pessoas que falam inglês, que já têm uma prática maior, os nativos e tal, o que eles costumam fazer? Eles costumam fazer uma redução. O que que é uma redução? É quando você pega uma expressão e reduz ela. Você transforma ela em algo mais fácil, mais prático de falar. Então, ao invés de falar going to, o que que eles falam? Eles transformam o going to em gonna. Gonna, que a pronúncia não é gonna, é Gana, mais ou menos parecido com isso, ó. Gana. Então, gana, tira o going to, tira as duas palavrinhas, tira o going e o to, os dois, e coloca gonna no lugar, tá? Aí, se eu fosse falar uma frase, né? Vamos lá, he's gonna study. He's gonna study. Ele vai estudar. Ok. She's gonna watch a movie. Ela vai assistir um filme. You're gonna sleep now. Você vai dormir agora. You're gonna sleep now. Ok. E se tivesse um go? Se eu quisesse falar ir para algum lugar, né? Vamos colocar que eu é, vou no mercado, tá? Então, ó, I'm going to go to the supermarket. I'm going to go to the supermarket. Aí eu junto isso, né, com a redução ali, ó, fica I'm gonna, tem que tirar o going, tem que tirar o to também, né? I'm gonna to the supermarket. Supermarket.
E se eu esquecesse de colocar o go, porque eu entrei nessa, né, de falar desse jeito aqui, tem o going to, já tem o go, então eu não vou colocar o outro go aqui, porque eu sinto que não precisa. Às vezes acontece isso, a pessoa esquece que tem que pôr esse go aqui, né, nesse formato, nesse estilo de comunicação, ok? Mas por que que precisa do go aqui, ó? Olha só, se eu não coloco o go, e depois eu transformo em gonna, o que que acontece? I'm gonna to the supermarket. Isso aqui não faz sentido. Entende? Então você teria que colocar o go aqui, ó. I'm going to go ou I'm gonna go to the supermarket. Ok. I'm gonna go to the supermarket. Aí faz sentido. Gonna go. É, como eu falei aqui atrás, ó. Gonna mais o verbo. Por quê? Porque isso aqui é um jeito informal de falar going to. Ok? Então, mais uma vez, he's gonna study, she's gonna watch a movie, you're gonna sleep now. I'm going to the supermarket. Oh, sorry, I'm going to go to the supermarket. E aqui embaixo, né? I'm gonna go to the supermarket. Então ficaria mais ou menos desse jeito. Beleza? Um, ok. Agora descendo aqui, ó. Vamos fazer mais algumas frases aqui só para vocês verem como é que fica, né? Eu vou colocar com o going to, que seria o formal, e o gonna com redução, que seria o informal. Beleza? Então, vamos lá, ó. My sister, que seria, né, ela, né, minha irmã. Eu tenho que usar o verbo to be na conjugação is. Então, my sister is going to um, going to take her son to school. Minha irmã vai levar o filho dela para a escola. Como é que ficaria com o gonna? Vamos lá, então, ó, my sister is. Pega o going to aqui, ó, pega as duas palavras, tá? Tira as duas palavras e coloca gonna no lugar, né? Gonna take her son to school. E fica desse jeito. My sister, my sister is going to take her son to school. My sister is gonna take her son to school. Então, algumas dicas de pronúncia. Primeiro, ó, muitos alunos já me perguntaram isso, né? Eu posso juntar aqui, ó, o my sister com is? Sim, pode sim. Daí vai ficar my sisters, my sisters. Aqui também, ó, my sisters, né? A mesma coisa. Então, my sister's going to take her son to school. Então, duas coisas aqui que eu vou falar, tá? Primeiro, palavrinhas em inglês, né, que terminam com a letra E. Normalmente, você não vai pronunciar o E. Então, esse aqui é um exemplo, ó. Take, take. O som tem que ficar mudo no final, ó. Take, take. Dance, seria dançar, né? Dance. Mais um exemplo. Have, que seria ter, have. E aqui não é diferente, né? Take. Take, cortei o som. Take her son to school. Take her son to school. A palavra son, que seria filho, né? A pronúncia não é som. É son, son, son. Como se fosse um assim. Parece com tá? Lembra, pessoal, que sempre quando eu estiver escrevendo alguma coisinha assim, ó, não é a pronúncia perfeita de como é falado. É uma forma que eu coloquei aqui para ajudar vocês a chegar mais próximo da pronúncia, tá? Mas, por quê? Porque tem palavras que eu não consigo escrever assim bonitinho do jeito que fala. Então eu deixo o mais parecido possível para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, son, son. My son, sorry, her son to school. E aqui, mais uma dicasinha de pronúncia, né? Nesse caso, ó, por exemplo, quando tem her, quando tem him, quando tem palavras parecidas com essas daqui, assim, ó, desse jeito, ó, aqui, ó, take her. Um exemplo, ó, take her, levar ela, né? Poderia ser call her, ligar para ela. Take him, levar ele. Call him, ligar para ele ou chamar ele, né? Esse tipo de expressão, quando você junta assim, ó, e junta com her, com him, o que que acontece muitas vezes? Se a pessoa for falar essa frase aqui com muita velocidade, for falar muito rápido, o que que vai acontecer? O devagar, vamos colocar aqui, ó, primeiro, devagar, né? Take her, ok. E do jeito rápido, take her, take her. Então o H, o som do H desaparece. E aí junta tudo, olha. Aqui não tem o som do E e aqui não tem o som do H. Então fica take her, take her. Então, vamos lá, um exemplo, né? I'm gonna take her. Eu vou levar ela. I'm gonna take her to the supermarket. Eu vou levar ela para o supermercado. I'm gonna take her to the supermarket. Ok. Ligar para ela, do jeito devagar, né?
Call. Aqui também, ó. Quando palavras que tem AL, normalmente tem esse somzinho aqui, ó. Ó. Que nem de Borogodó. Ó. Então vamos lá. Vó, avó, certo? Então, call. Call her. Call her. Ok. Mas e se a pessoa vem e fala super rápido? Como é que ficaria? Caller, caller. Então eu vou ligar para ela, né? I'm gonna call her. 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 Ok, tá certo? Também tá certo, né? É uma velocidade um pouquinho aumentada, uma forma um pouquinho mais rápida de falar. Mas você não precisa falar desse jeito, você só tem que entender que isso existe, certo? Que isso acontece, ok? Aqui embaixo, ó, como é que ficaria com o him? Então, vamos supor aqui que eu vou falar essa frase, né? Ó, do jeito normal, do jeito um pouquinho mais devagar, seria take him. Ok. E se eu fosse falar rápido, né? Juntei uma na outra ali, ficaria take him. Aqui de baixo, call call him. E aqui embaixo ficaria call him, call him. Juntei uma na outra, certo? Aqui, pessoal, daí o que mais, ó? Agora que passamos por algumas dessas frases aqui, né? Vamos lá. My sister's going to take her son to school. Ok, vou dar mais uns exemplos, né? Vamos lá. Então, for example, a gente não viu o plural, né? A gente poderia falar assim, ó, my friends. Coloquei o S aqui, ó, my friends. O que que a gente vai usar com isso? É are. Plural, né? My friends are. Mesma pronúncia da letra R, certo? Então, are. Letra R, are também, né? Então, lá, my friends are going to visit me on Sunday. Então, meus amigos vão me visitar no domingo. Quero fazer com a redução, com gonna. Olha lá, my friends are gonna. Lembra a pronúncia, né? Gonna visit me on Sunday. My friends are gonna visit me on Sunday. My friends are gonna visit me on Sunday. Ah, legal. Ok. Então, show de bola. Mais um exemplo, né? Agora, my dog is going to sleep in the living room. O meu cachorro vai dormir na sala de estar. Então, eu vou juntar aqui, pessoal. My dog's going to. Pego o going to das duas palavras, going to. Tô repetindo isso, pessoal, porque é muito importante. E os alunos normalmente esquecem, né? Eles tiram só o going e deixam o to, daí fica gonna to, que tá errado, tá, pessoal? Então vamos lá, tem que tirar os dois. Eu até separei aqui nas chaves aqui de lado por causa disso. Então, going to, eu tiro e fica gun. Lembrando que isso é informal, tá? Então, my dogs, o is está aqui escondido, né? Então, my dogs gonna sleep in the living room, na sala de estar. Então, my dog's gonna sleep in the living room. Ok. Como que eu faço uma pergunta agora? Uma pergunta usando isso daqui, né? Vamos lá, ó. Quero perguntar assim, por exemplo, ó, você vai viajar no fim de semana? Então a gente vai inverter a ordem, né? Então, se numa afirmação, vamos fazer uma afirmação primeiro, tá? You are going to travel on the weekend. Você vai viajar no fim de semana. Ok. Aí eu junto aqui para fazer a contração, né? Contraction, lembra da pronúncia, né, pessoal? Mais para baixo, assim, né? You're going to travel on the weekend. Vou pegar aqui o going to, o que que eu faço com o going to? Transformo em gonna. Então, you're gonna travel on the weekend. You're gonna travel on the weekend. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como é que ficaria a pergunta? Então, eu vou ter que inverter a ordem. Eu vou ter que pegar o verbo to be, que é o are, e vou colocar ele por primeiro. Então, are you, are you going to, are you going to travel? Are you going to travel? Você vai viajar on the weekend? Are you going to travel on the weekend? Quero perguntar para alguém se ele vai viajar, né? Inclusive, você pode treinar isso aqui mandando essa mensagem para alguém que está aprendendo inglês, né? Manda para um amigo seu, uma amiga sua, sei lá. Vai lá no WhatsApp. Are you going to travel on the weekend? Are you going to travel on the weekend? Só que para ficar mais fluido, mais bonitinho, porque esse aqui é o jeito formal, certo? Quando eu uso going to, ele é formal.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o going to e vou colocar aqui, ó, gonna no lugar, certo? Então, eu posso falar dessa forma. Are you gonna? Are you gonna? Are you gonna travel? Are you gonna travel on the weekend? Are you gonna travel on the weekend? Então, beleza? Pega ele e manda um áudio lá para alguma pessoa, tá? Are you gonna travel on the weekend? Você vai viajar no fim de semana? E aí a pessoa vai te responder, certo? Como é que responde isso aqui? Respostas curtas, né, digamos assim. Você poderia falar yes, I am, por exemplo, né? Porque aqui, como a gente começa com o verbo to be, você vai responder com o verbo to be. Então, yes, I am. Yes, I am. Or no, I'm not. Se fosse, né, com he, com she, por exemplo, né? Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Se fosse com, por exemplo, we, né? Yes, we are. No, we're not. Yes, it is. No, it's not. Yes, they are. No, they're not. Ok, pessoal? Então, mais uma dicasinha de pronúncia aqui para vocês, só para a gente finalizar aí por hoje. Acho que já deu para falar bastante coisa, né? Mais uma vez, lembrando aí, quem estiver assistindo, pessoal, pode mandar dúvidas para mim nos comentários ou manda lá no Instagram também. Assim que possível, eu respondo ou faço algum vídeo aqui respondendo também, né? No vídeo, em aula, ok? Então vamos lá, ó. Essa pronúncia aqui, ó, muito importante, tá? E essa aqui também, ó. Vamos pegar essas duas aqui para mostrar para vocês, tá? Primeiro, então a gente tem essa expressão aqui. Ó. O que que é isso aqui para começar, né? É a junção de we com are. Então, o que que seria isso? We significa nós, are significa estamos, né? Ou somos, nesse caso, certo? Então, nós somos ou nós estamos. Ok, juntei os dois. Como é que fica a pronúncia? Vocês vão falar algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó. We're, we're. Os alunos costumam também errar isso aqui e falar como se fosse com e, né? Where. Mas na verdade não, é assim, é mais parecido com we're. Quando que você vai falar where? Quando for, por exemplo, isso aqui, ó. Onde? A palavra onde, você fala where. Por exemplo, where are you from? Where are you from? De onde que você é, certo? Onde? Outro exemplo, essa palavrinha aqui, ó, né? Wear, mesma pronúncia, wear, que significa vestir. Se você está vestindo, né, uma roupa, uma camiseta, alguma coisa do tipo, você vai falar que você está ok? Wearing, no caso, seria isso aqui, né? Vestindo. Que mais? E a já aqui em cima, né, é weird. Então você percebe a diferença, né? Uma é com o som de I mais para baixo, mais fechado, né? Weird. We're going to travel, por exemplo, né? Where are you from? É diferente, é para cima. E tem essa aqui também, que seria o passado da palavra are. A palavra are, né? A gente tem are. Então, por exemplo, né? You are late. Você está atrasado. Mas eu quero falar no passado. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa palavrinha aqui e vou falar algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Were. You were late. You were late. You were late. Então, vocês percebem que aqui tudo, né? Essas quatro expressões aqui, elas têm uma pronúncia um pouquinho diferente, né? Tirando as duas do meio que são iguais, certo? Então vamos lá, vou fazer mais uma vez. Weird, where, were. And that's it, é isso, tá? E agora essa aqui de baixo, né? O que é isso aqui? É a junção de they com are. Então, they, eles ou elas, are, estão ou são, certo? Então, eles são, elas são. Seria mais ou menos isso, tá? Ok. Aí, claro, isso aqui vai depender do contexto, né? Num contexto podem ser elas, no outro contexto pode ser eles. Agora vamos lá. Então, pronúncia. Se eu falo sozinho, vai ficar they. They. Ok. Falei assim, separado. They are. They are. Beleza. Agora falei junto, ó, tá tudo junto. Ó. There. Com isso aqui você está falando tudo. Ó. There, né? Eu posso falar separado, ó. They are my friends. Eles são meus amigos. Mas daí eu junto, como é que fica? They're my friends. They're my friends. Não vai falar are de novo, que também é um erro bastante comum dos alunos, né? They're my friends. There are my friends. Não precisa. They're my friends. E tá tranquilo. Ah, mas e essa palavra aqui? Como é que fala? Também fala there. Mesma coisa. Como é que fala essa palavra aqui? There. Também, mesma coisa. Ok?
essa aqui significa lá, né? E essa daqui significa deles ou delas. Beleza? Mas isso aqui são assuntos para outro vídeo. Só queria mostrar pra vocês a pronúncia aqui para vocês poderem praticar, né? Isso aqui, ok? So, that's it for today, guys. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, mais uma vez, qualquer coisa, me chama lá nos comentários ou no Instagram. E te vejo no próximo vídeo.